Vocês ficaram zoando a guitarrinha da Catarina que tava ali atrás. E aí eu trouxe, ó. Isso aqui foi numa... Era tipo um negócio cultural da escola. Tinha que fazer uns instrumentos, eles iam dançar lá e tal. Aí olha que coisa linda aqui que minha mulher fez aqui com... Eu acho que foi minha cunhada que ajudou a fazer, sabia? Olha que legal. Muito bem feito essa guitarrinha aqui. Eu sei que minha mulher, eu vi ela colando os negócios aqui. A Catarina fez alguma coisa também. Mas achei muito bem feito. Aí, ó. A guitarrinha da minha filha. Eu vou deixar guardada ali. É só pra explicar. Um monte de gente deixou perguntando. Por que tem uma guitarra rosa? Ah, tá aqui a guitarra rosa, ó. É feito de papelão, gente. Bom, beleza. Mas o vídeo de hoje não é sobre guitarra rosa. O vídeo de hoje é sobre morte, estado intermediário, estado eterno. Eu abri aqui uma caixa de perguntas ao pastor pra poder responder as dúvidas de vocês e eu não sei o que tá acontecendo. Veio um monte de perguntas sobre morte, estado intermediário, estado eterno, o que acontece quando a gente morre, existe purgatório, um monte de questão no mesmo tema. O que é que eu decidi? Fazer um vídeo sobre tudo isso. Então, no Pergunte ao Pastor de hoje, a gente vai responder, não é uma pergunta só, mas basicamente é: o que é que acontece quando a gente morre? Por onde é que a gente vai depois que a gente morre? Tem purgatório, tem estado intermediário, a gente dorme, não dorme? A ideia é fazer um pequeno panorama das questões sobre morrer e o que vem depois de morrer. Então, se você não me conhece, eu sou o pastor Iago Martins, você está no 2 Dedos de Teologia, um canal onde todos os dias a gente tenta aproximá-lo um pouco mais do conhecimento de Deus. Se você quer apoiar nosso trabalho, você sabe o que fazer, é só clicar em gostei, assinar notificações, esse negócio todo. Mas, vamos fazer aqui um negócio aqui, porque antes de começar o vídeo diretamente, eu tenho um anúncio pra fazê-lo. E não pula não, que o negócio que é importante. Você sabe que este canal é patrocinado pela Insider, a melhor empresa de camiseta. Eu sou fã da Insider, eu tô usando aqui, ó, minha camiseta da Insider, minha oversized Insider azulzinha, coisa linda. E a Insider me selecionou, olha a responsa, para uma promoção especial para você que só vai ficar no ar por 72 horas. Então você que assiste o canal primeiro, vai ficar ciente. Quem só vê os vídeos aí depois que acumula vai perder. Então presta atenção, você que tá assistindo logo. É a promoção Compre e Ganhe, em que os produtos best sellers da Insider estarão agora no... Olha só, escuta... Irmão, escuta aí. Você gosta da Tech T-Shirt, a camiseta mais famosa da Insider? Se você comprar 2 Tech T-Shirts, pode ser gola U ou gola V, feminina ou masculina, você ganha uma Tech T-Shirt a mais. Plau, compra 2, ganha a terceira. E quanto mais peças você adicionar ao carrinho, mais brindes você ganha. Iago, que incrível, Iago. Nossa, mas sabe o que eu queria mesmo, Iago? Eu queria as calças da Insider. Tem também, na compra de uma calça Future Form da Insider, você ganha uma Tech T-Shirt masculina. Comprou uma calça, ganhou uma blusa. E de novo, quanto mais peças você comprar, quanto mais peças colocar no carrinho, mais brinde você ganha. Lembrando, essa promoção não está disponível no site da Insider, você não encontra lá. Você só consegue acessar no link que está aqui na descrição deste vídeo e no comentário fixado. E o estoque é totalmente limitado, ou seja, acaba quando os brindes esgotarem, não dura muito tempo, então corre. É uma coisa... é só pra nós aqui. Poucos youtubers da Insider, só os tops foram selecionados, tá? Vocês sabem aí que eu fui indicado para 2 categorias da Insider ano passado, né? Do Insider Awards. Nós também, vocês me colocaram, no topo do negócio. E por isso, a Insider me chama para essas paradas para honrar vocês. Então vocês aqui, que apoiam a produção de Boa Teologia na internet usando o nosso cupom na Insider, é lá que você vai hoje poder trazer Insider pra sua vida com uma promoção fora de série. E você já sabe como é, né? Insider, camisetas que desamassam no seu corpo, que a cor não desbota, que tem um tecido anti-odor que faz com que as bactérias não se proliferem tanto, de forma que você consegue ficar com a roupa sem sentir que ela nhaca por muito mais tempo, resistente a muito mais coisa. Tem camiseta hidrorrepelente, calça hidrorrepelente. Irmão, eu nem preciso mais divulgar. Insider, eu nem preciso divulgar mais, que vocês já estão ligados já. Então, corre, aproveita. Insider, obrigado pela moral que vocês dão pra gente aqui no YouTube. É muito legal ter uma empresa do tamanho da Insider acreditando no que a gente tá fazendo aqui e selecionando a gente pra essas coisas particulares. Valeu? Você que é nosso público, apoia as empresas que apoiam os canais que você acessa. Link na descrição e simbora pro vídeo de hoje. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Você lembra dessa citação de Ariano Suassuna, uma reflexão muito profunda que ele coloca no Alto da Compadecida. Quando a gente ouve isso ser dito pelo Chicó, né, medroso que só ele, isso ganha uma ironia, porque é um pensamento muito profundo
dito por alguém que não tem muita estima naquela comunidade. Mas o Suassuna fala de uma coisa muito real aqui. Tudo que é vivo morre. Você vai morrer, eu vou morrer. E o modo como nós entendemos o que vai acontecer depois da morte é crucial pra gente saber o que fazer com a vida que a gente tem aqui. Como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo aqui surgiu porque muitas perguntas sobre morte, por onde a gente vai depois dela, em que instância estaremos na eternidade, têm sido recorrentes aqui no canal. E ter a correta visão sobre esses pontos é o que nos faz viver de uma forma mais responsável, equilibrada e agradável a Deus. Então vamos lá. Vamos pegar aqui alguns pontos centrais pra ajudar a entender o que é que acontece quando a gente morre. Primeiro, vamos pensar um pouco sobre por que é que a gente morre, né? Eu acho que antes de falar sobre o que vem depois da morte, vamos falar um pouquinho sobre a morte em si. Das perguntas que eu recebi, uma era por que é que a gente tem que morrer? É uma pergunta meio dolorosa, né? Meio triste. Bom, a morte não fazia parte da estrutura original da criação de Deus. A morte, ela é consequência do pecado. Em Gênesis 5, quando nós vemos a descendência de Adão e a repetição e morreu, ressalta que embora aqueles homens vivessem por muito tempo, eles morriam, à exceção de Enoque, que foi arrebatado. Gênesis 5 vem como um martelo que crava os pregos de uma vez. E morreu. E morreu, e morreu. A contundência textual é para que os leitores percebessem a consequência do pecado de Adão. Se quisessem saber se Deus tinha esquecido da morte quando Adão e Eva comeram do fruto, agora a gente vê que não. Deus não esqueceu e cumpriu o que disse que faria. O ser humano estava condenado à morte. Por mais que fosse longa, a vida teria um fim. A morte chegaria para todos inevitavelmente. No entanto, mesmo nesse capítulo monotônico da morte, uma harmonia se sobressai. Um arranjo nos dá esperança. Há notas que celebram o poder de Deus. Enoque, que andou com Deus, não conheceu a morte e foi arrebatado. O texto não fala muito, mas expressa justamente esse sentimento e essa possibilidade de vencer a morte. O desejo de estar com Deus, de segui-lo, de não desobedecê-lo, nem de se esconder como fizeram Adão e Eva. Se existe uma forma de vencer a morte que vem de andar com Deus, isso deveria gerar no leitor do livro de Gênesis o mesmo desejo de não ser como Adão e Eva, que se esconde de Deus, mas de ser como Enoque, de andar com o Senhor. Enoque nos mostra que apesar da morte ser o curso da vida, o Deus é o Senhor da morte e da vida. Ele tem poder para nos livrar da morte e nos dar a vida eterna. E assim nós temos dois pontos fortes no livro de Gênesis. O curso natural do homem é a morte, mas o Deus que outorgou esse castigo por causa da desobediência é poderoso para reverter esse fim. Então é muito poderoso o modo como Gênesis nos apresenta o caminho da morte como a inevitabilidade humana, mas dá uma esperança de vencer a morte por meio do testemunho de Enoque. Então quando alguém me manda uma pergunta como essa, né? Por que a gente tem que morrer? A gente entende que a gente morre porque o pecado entrou no mundo. Nós trouxemos a morte para esse lado da eternidade. No entanto, o mesmo texto que nos apresenta esse caminho constante de morte, como essas marteladas frequentes de morreu e morreu e morreu, nos mostram que andando com Deus nós podemos vencer essa morte. A gente está em Gênesis ainda, e já há aqui um foreshadowing, um prenúncio, uma tipologia daquilo que se expressaria de forma plena em Cristo Jesus mais à frente. Agora, outra pergunta que eu recebi bastante foi o que é que acontece quando a gente morre? A outra é, quando a gente morre, a gente vai direto pro céu ou fica dormindo? Essa é uma pergunta que se repete muito, principalmente porque existem pessoas que acreditam no chamado sono da alma, de que a gente fica dormindo até chegar ao período da ressurreição final. Então vamos lá, o que é que acontece depois que a gente morre? O período entre a nossa morte e a volta de Cristo é chamado teologicamente de estado intermediário. Sempre que você ouvir esse termo, você já sabe que a gente está falando disso. É o período entre morrer e a ressurreição final. Ele recebe esse nome porque é um estado de transição entre essa vida e o estado de plena santidade para sempre com Cristo. A glorificação, ou talvez o estado de condenação, que é a separação eterna do homem de Deus. Um texto que fala muito disso é o texto de Hebreus 9, eu separei ele aqui. Geralmente pergunta ao pastor, eu faço também de improviso, igual o teólogo do Twitter, mas como essas perguntas foram selecionadas aqui previamente e compiladas, né, numa estrutura única, tem um roteiro aqui comigo para me ajudar, o que não é tão comum. Mas eu separei aqui Hebreus 9, 27 a 28, que fala assim, ó: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vê só que texto interessante. Há um paralelo entre a nossa morte e o sacrifício de Cristo, o que, já de cara, vai contra qualquer doutrina de reencarnação. Ninguém tem duas vidas, ninguém vive duas vezes. Depois da morte vem o juízo. Iago, mas tem pessoas que ressuscitaram na Bíblia, então morreram duas vezes. Sim, mas essas pessoas, quando foram ressuscitadas, elas não reencarnaram, elas voltaram para o mesmo corpo, para a mesma vida, e então tiveram uma morte definitiva mais à frente. Essas ressurreições ocorreram para mostrar o poder de Deus de vencer a morte, que é o curso ordinário da humanidade maculada pelo pecado, justamente porque o salário do pecado é a morte. Essas ressurreições são justamente extraordinárias, ou seja, fora daquilo que é comum, fora daquilo que é ordinário, fora daquilo que é o curso natural. Elas não estão em contradição com o que é dito em Hebreus, mas são relatadas como o prenúncio da ressurreição final e definitiva que haverá quando Jesus voltar. Enquanto ele não volta,
quem morre vai em espírito para o céu, caso creia em Cristo como seu Salvador, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Lembra do ladrão na cruz que se arrependeu de seus pecados. Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. É uma passagem que nos mostra que aquele que se arrepende dos seus pecados e confia no poder de Cristo para salvar, está com ele no momento seguinte ao seu último suspiro em vida. Quem crê em Cristo, desde o momento da sua morte, passa a habitar presencialmente com Cristo e habitará por toda a eternidade. Agora, claro, os adventistas costumam ler essa passagem dizendo que Jesus, na verdade, teria dito: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E não te digo hoje estarás comigo no paraíso. Segundo eles, o ladrão na cruz e, consequentemente, todo crente não estaria com Cristo imediatamente após a morte, mas somente quando Cristo voltasse. Nesse interlúdio, os mortos estariam numa espécie de sono, esperando a sua ressurreição. Só que essa doutrina não tem embasamento bíblico e a gente já mostrou isso na exposição que a gente fez da parábola do rico e do Lázaro. A gente já fez um vídeo inteiro só fazendo exegese desse texto, de olho no texto, em que eu discuto todos esses assuntos, até faço uma crítica à tese de doutorado do Rodrigo Silva, tento mostrar, e eu acredito que de forma muito convincente, que o texto é: eis que eu te digo, hoje estará comigo no paraíso. Agora, claro, se você tem uma visão diferente, o próprio Rodrigo Silva fez um vídeo resposta que é postado aqui neste canal, onde ele coloca o ponto dele. Isso não é tão comum aqui no canal, tá? Mas como o Rodrigo Silva me deu de forma muito generosa a tese de doutorado dele pra eu ler e refutar, sabendo que eu leria e refutaria, me mandou um áudio de 10 minutos explicando a tese dele, para que eu refutasse, sabendo que eu tava fazendo um vídeo pra criticar a tese dele. Eu achei tão gracioso academicamente da parte dele, que eu achei que seria uma retribuição da mesma graça, do mesmo espírito acadêmico, permitir que ele respondesse o meu vídeo, já que ele tava me dando todo o material pra respondê-lo, né, digamos assim. Então você tem aqui no canal o meu vídeo e o próprio Rodrigo Silva me respondendo, e eu não faço nenhum vídeo respondendo o vídeo do Rodrigo Silva não, tá? Eu acho que seria mó paia, perderia o propósito desse tipo de coisa. Mas também eu acho que mesmo com a resposta do Rodrigo Silva, o meu vídeo continua cá entre nós aqui, eu acho que tá mais convincente, porque senão não seria a minha posição, né? Mas aí você pode ir lá e chegar às suas próprias conclusões, tá? O que eu acredito que é o que tá expresso na escritura, é que o crente que morre já está em espírito com Jesus imediatamente após sua morte. E pra mim, é expresso de forma muito clara na passagem do ladrão na cruz. Agora, não só essa passagem, tá? Essa era uma expectativa de Paulo. Você lembra que ele fala que ainda que ele tivesse satisfeito, se Deus quisesse que ele permanecesse vivo para abençoar a igreja, ele gostaria de morrer para estar com Cristo? É uma expectativa que Paulo traz em Filipenses. Ele fala o seguinte, ó, de novo tem um separado aqui. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ainda não sei se devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Esse texto aqui é muito interessante, tá? Essa passagem só faz sentido se Paulo fosse estar com Cristo imediatamente após sua morte. Porque veja, se Paulo vai morrer, dormir e então encontrar Jesus, que diferença faria? Paulo continuar vivo, servindo, pregando, então morrer e encontrar Jesus, se a passagem de tempo seria a mesma. Ora, Paulo tá ansioso simplesmente para que a passagem de tempo seja mais rápida. Se ele tivesse o controle do Clique, não é daquele filme Clique, do Adam Sandler, excelente, uma obra magnífica, ele passaria pra frente? Não, Paulo não tá dizendo isso. Paulo expressa um tipo de expectativa que é muito mais coerente com a ideia de que eu vou morrer e vou encontrar Jesus imediatamente. E não de que eu vou morrer, o mundo vai passar, a história vai passar, e então quando eu acordar do meu sono, eu vou encontrar Jesus lá na frente. Só tem sentido ele dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor se ele souber que vai estar consciente após a morte de forma imediata. O que me lembra uma citação aqui do Tolkien, deixa eu ver se eu acho Tolkien, que fala o seguinte, olha isso aqui: a morte apenas é um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê praias brancas e o além, os campos verdes longínquos sobre um belo amanhecer. Ah, que coisa linda, gente. O Tolkien sabia descrever a morte de forma muito bonita. Eu acho que isso mostra também a esperança do crente em estar com seu Senhor no instante segundo, no próprio momento da sua morte. Agora, essa não é a única posição que eu discordo, digamos assim, né? Há quem defenda que a gente vai passar também por um tipo de ressurreição instantânea. Essa é a ideia de que após a morte o corpo é revestido instantaneamente pelo corpo de ressurreição que foi prometido. Tem um teólogo famoso chamado W.D. Davis que vai afirmar que Paulo tinha dois conceitos de ressurreição, em que Paulo pensa em uma ressurreição futura, em 1 Coríntios 15, e num revestimento temporário após a morte, isso em 2 Coríntios 5. Nós não seremos almas desencarnadas, mas receberemos esse corpo celestial.
o Davis vai argumentar que quando escreveu o 2 Coríntios, Paulo já não cria em um estado intermediário desencarnado, assim como argumenta o judaísmo rabínico, entendendo que após a morte há uma transição imediata para o nosso estágio final. E aqui, no caso, a compreensão antropológica do Davis afeta a escatologia, né? O Davis vai entender que o homem é um ser que foi feito para ter corpo e alma unidos sempre. E por isso, após a morte, não poderia existir ser humano sem corpo, não é? Então, um revestimento instantâneo seria a solução para esse problema de uma existência descorporificada. Como é que eu digo isso? Incorpórea. Acho que é o jeito certo de falar. Agora, também tem problema aí, tá? A antropologia paulina, de forma nenhuma, pode ser usada para criticar a ideia de uma vida desencarnada após a morte. Oi, B. Tu botou a cadeira pra abrir? Oi, macho velho, tô gravando. O quê? Precisa de um livro. Precisa de um livro? Vai lá pegar o livro que você quer. Que livro você quer, macho? Tu vai pegar o... Esse livro é um pouco difícil pra você, tá? É difícil. Vem. Do nada. Onde é que eu tava? Eu tava dizendo que a teologia paulina não pode ser usada para defender a ideia de que não existe vida sem corpo. Paulo fala de uma transformação do nosso corpo em uma ressurreição futura e destaca que a segunda vinda de Cristo é uma libertação e uma glorificação. Jesus mesmo enfatiza que os mortos serão ressuscitados. O Davis não faz nada mais do que apresentar uma solução para um problema que ele mesmo criou. A ideia de um novo corpo e uma glorificação imediata não parece ter muito amparo no Novo Testamento. A gente tem que entender que a ressurreição em um corpo glorificado vai ocorrer quando Cristo voltar, segundo a teologia de Paulo. Você deve lembrar que Paulo consola os Tessalonicenses lá em 1 Tessalonicenses 4, dizendo o seguinte, ó: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. E alguns vão usar esses que dormem pra dizer, nossa, tá vendo? Eles estão dormindo. O poder da metáfora do sono aqui é de que eles não estão mortos. É que o corpo está deitado, certo? O corpo aqui está como que dormindo. Mas existe uma vida, existe uma ressurreição. Aquele que está morto vai voltar à vida, como se ele estivesse só dormindo, né? Então a metáfora de dormir aqui não significa necessariamente que realmente o espírito está dormindo, mas sim que o corpo dormiu. Esse corpo acordará em breve, ressuscitado. Então ele vai dizer, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Olha só, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vê só, não parece que vai existir duas ressurreições diferentes, tudo vai ser um ato contínuo aqui. Tanto os que dormem, que é um eufemismo para falar dos que morreram, quanto os que estiverem vivos quando Cristo voltar, serão todos ressuscitados. A ressurreição aqui é justamente receber um novo corpo, como é expresso em Filipenses 4, não é? Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, a ressurreição num corpo glorificado é o triunfo da salvação sobre a maldição do pecado. A ressurreição é a vitória sobre as doenças, sobre as mazelas, sobre as dores e os sofrimentos que a gente sofre no corpo hoje. Não porque o corpo de hoje é essencialmente ruim. A gente pode fazer coisas surpreendentes com esse corpo. Ele não é mau e por isso nós ainda teremos corpo, certo? Um corpo ressuscitado e glorificado no último dia. Agora, uma outra visão equivocada sobre o estado intermediário é a doutrina do purgatório. Recebi perguntas aqui sobre o purgatório existe? A gente vai pro purgatório depois que morre se crê em Jesus e não tiver uma vida de santidade? Então vamos falar um pouquinho de purgatório, tá? Esse vídeo não é uma grande refutação ampla sobre a doutrina do purgatório, porque você sabe que a gente faz isso no De Olho no Texto, no 2D de Teologia, não no Pergunte ao Pastor. Mas vale a pena levantar aqui pra dar pelo menos uma ajuda aí pra você que tá com dúvida com relação a isso. A ideia do purgatório, que é uma posição defendida pela Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dizer que quem morre em impiedade vai diretamente pro inferno. E essa punição é proporcional ao mal que o indivíduo fez enquanto era vivo e será pior ainda após a ressurreição. Aqueles que se encontram em um estado perfeito de graça e penitência vão diretamente pro céu. Já o purgatório é reservado para aqueles que ainda não estão espiritualmente perfeitos, aqueles que não alcançaram a devida penitência. E lá eles vão purgar os pecados restantes, pagando a penitência que faltava devido às suas transgressões. Enquanto vivemos, devemos pagar penitências por meio de obras que nos purificam dos pecados, mas depois da morte, a gente vai ter que seguir com essas penitências no purgatório, em um ambiente de sofrimento temporário. Na teologia católica, Deus pode perdoar incondicionalmente, pode perdoar por realização e sofrimento de atos penitenciais,
e pode perdoar por meio da contrição. Deus poderia perdoar incondicionalmente, mas ele escolheu agir por meio da contrição e das obras. E sendo assim, a alma no purgatório, não podendo realizar obras de penitência, terá que expiar os seus pecados por meio de um sofrimento passivo. As almas no purgatório, então, podem ser auxiliadas pelos que vivem através de orações, de missas, de boas ações. Se fosse na Idade Média, você dava um dinheiro também, né? Pra ajudar aí o pessoal a sair do purgatório, né? Aí depois criticam aí a Universal, as igrejas neopentecostais, mas não é muito diferente da história do catolicismo romano aí não, mas aí a gente tá diversiando já. Essas coisas, né, esses atos, reduzem o tempo indeterminado que essa alma passará no purgatório. E quando finalmente não há mais pecados a serem purgados, a alma pode ascender aos céus. A Igreja Católica Romana baseia essa doutrina na tradição do magistério da igreja, que no fim das contas é quem decide o que é a doutrina católica. A Bíblia é só um acessório a esse processo. E aqui não sou eu que estou dizendo, são os próprios padres católicos que dizem. Quando a gente pergunta se, mas onde é que tá isso na Bíblia? Dizem que não, essa já é uma pergunta protestante, porque no fim das contas quem vai dizer se a doutrina é certa ou não é a igreja, não é a Bíblia. Então, a Bíblia é só um acessório instrumentalizado para validar conclusões que o magistério já chegou. Mas eles também vão usar algumas más interpretações de alguns textos bíblicos para isso. No entanto, o apoio mais fundamental que eles têm é de um livro apócrifo chamado 2 Macabeus, onde no capítulo 12, cadê minha colinha aqui? No capítulo 12, 43 e 46, diz assim: em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. O problema de usar esse texto como base para defender a doutrina é justamente porque vem de um texto apócrifo, né? Então não tem peso de autoridade de inspiração ou para postulação de doutrinas bíblicas. Além disso, o próprio conceito de purgatório entra em choque com a doutrina da salvação somente pela fé e somente pela graça. Toda a teologia de Paulo, toda a carta aos Romanos, ele tem que pegar fogo se o purgatório for verdade. Não tem o que fazer, tá? Se o purgatório for certo, se o purgatório é doutrina bíblica, Romanos é uma carta falsa. Não tem o que fazer com a carta de Romanos e todo o texto de Paulo sobre justificação pela fé ali. Dentro de uma perspectiva protestante, a ideia de um purgatório é completamente absurda. Então vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui desse negócio todo. Se a gente olhar as várias passagens bíblicas que falam sobre céu, sobre inferno, sobre relacionamento com Deus, sobre o que vai acontecer quando a gente morrer, eu vou pedir pro Tula colocar aí um compilado aí na tela, a gente pode concluir que após a morte, o indivíduo irá em espírito para o céu, se ele crê no nome de Cristo como Salvador, ou vai pro inferno, se ele não crê em Cristo, se for um descrente. Esse estado é intermediário justamente porque não é o estado final que todas as pessoas aguardam. Ainda haverá uma ressurreição, tanto para crentes como para descrentes, segundo 1 Coríntios 15. Os crentes ressuscitarão, sairão dos céus e habitarão na terra. Os descrentes também ressuscitam, mas serão lançados juntos com todos no inferno, os anjos caídos e os demônios no lago de fogo, que é a segunda morte. E então vem o julgamento final dos impenitentes, que ocorre no grande trono branco. Isso não quer dizer que até lá eles não estarão no inferno, porque o inferno é o estado intermediário dos descrentes, assim como o céu é o estado intermediário dos crentes. E aí, do céu, após o juízo final, viveremos em uma nova terra. Aqueles que estão no inferno, depois do juízo final, serão lançados no lago de fogo para sempre. Para sempre, Iago? Para sempre. A pergunta que mandaram aqui: Iago, o inferno é eterno ou só é um tempo indeterminado? A gente já tem um vídeo aqui no canal em que a gente explica porque é que o inferno é eterno. Você pode ir lá para saber. Mas esse é um termo inapropriado. O inferno mesmo não é eterno, porque o inferno é um estado intermediário. O inferno é lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo é eterno. Assim como o céu não é eterno. O céu é um estado intermediário. O céu descerá para a nova terra de glória e de reino eterno de Cristo. É por isso que o ímpio deve temer o julgamento final, né? Mesmo havendo uma condenação no momento da morte, nesse julgamento haverá uma efetivação da condenação. A Bíblia fala de um julgamento com mais rigor do que o foi feito contra Sodoma e Gomorra. Paulo também fala desse julgamento quando pregou no Areópago, em Atos 17, e também quando falou com Félix, em Atos 24. A Bíblia fala claramente que esse julgamento virá após a segunda vinda de Cristo, e que vai levar os santos e os ímpios, cada um para o seu estado final. Mas aí teve mais uma outra pergunta relacionada a isso, dizendo: pastor, a nova terra vai vir pela destruição da terra atual? Que é uma pergunta, olha, realmente muito, muito sagaz. Eu gosto de lembrar de Romanos 8. Em Romanos 8, 19 a 21, a Bíblia nos diz que a criação aguarda ardentemente a sua redenção. Há uma discussão sobre como essa nova criação vai ser feita. Se pela aniquilação da terra que há hoje, uma criação completamente nova sendo feita, ou
fosse pela restauração da que existe hoje. Pedro vai falar disso, né, na segunda carta, desse estrepitoso estrondar. Eu gosto do modo como o Wayne Grudem coloca isso quando ele diz que é difícil imaginar que Deus aniquilaria totalmente a sua criação original, causando assim a impressão de ceder ao diabo a última palavra e se desfazendo da criação que originalmente era muito boa. Eu gosto de ver 2 Pedro 3:10, que fala a respeito dos elementos que se desfazem e da terra e as obras sobre ela que são queimadas, não como algo sobre o planeta Terra, mas sobre as coisas que estão na terra, sobre aquilo que está na superfície da terra, ou seja, as coisas da terra. A ideia seria que Deus, então, renovaria a criação. Não faria sentido a criação atual estar ansiosa pela sua libertação se ela vai ser totalmente destruída, né? Portanto, a ideia parece ser que haverá uma renovação da terra dentro dessa redenção final. É para essa nova criação que o corpo ressurreto do crente está sendo preparado. A linguagem do Apocalipse é de uma nova terra, ou seja, os céus para onde nós iremos é o nosso estado intermediário. O crente que morre no Senhor vai para os céus, mas habitará nessa nova terra onde Cristo reinará para todo sempre. Essa renovação da terra será também uma reconstrução da terra. Bom, no vídeo de hoje eu quis trazer esse monte de resposta condensada na mesma temática, de forma geral. Eu preparei aqui. Esse vídeo não foi de improviso, tem umas coisas preparadas aqui, você notou. E eu tô avisando só porque eu sempre digo que os vídeos são de improviso, aí quando não é bom deixar claro que não é, tá? Só por sei lá, respeito aí a você que nos acompanha. Mas o que é que você achou desse Pergunte ao Pastor temático? Tem alguma dúvida ainda sobre morte e estado intermediário? Tem algum tema que você gostaria que a gente tratasse com cuidado? Eu sei que vocês vão pedir pra eu fazer um vídeo inteiro sobre purgatório. Sei que vão pedir, farei, não tem problema. Mas eu espero que esse vídeo sirva como um bom panorama aí de perguntas gerais sobre morte, céu, estado intermediário e coisas do tipo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Aproveita a promoção da Insider. Se você ainda não foi lá, você tá maluco, corre aí pra ver se ainda dá tempo. A gente tem vídeo aqui quase todo dia, então não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.